Vamos lá. Nove Noites é este livrinho aqui. É um livro menor também, em termos de tamanho, embora a letra seja menor também, e é o livro mais atual que nós temos da Unicamp. É mais atual, inclusive, que o Terra Sonâmbula. Tá? Ele é de 2002. E de um autor que tem se destacado, né? Um dos autores contemporâneos aí, que é o Bernardo Carvalho. Esse aqui é o principal livro dele. Esse livro começou a ser cobrado, né, na Federal do Paraná, lá no Sul e tal, e aí a Unicamp, a FUVEST acabou incorporando isso. Tá? Então vamos lá, vamos ver aqui. Primeiro, contexto sociocultural, então, seria o início do século XXI. Tá? A história se passa quando o livro está sendo escrito. Inclusive tem várias referências à própria escrita do livro, a gente vai falar sobre isso. O livro foi publicado em 2002. Tá? Então você tem já esse momento da revolução tecnológica, você vai ver que ele usa, né, vários recursos tecnológicos para fazer essa investigação. Porque o livro tem um pouco assim de investigação policial sobre um suicídio que teria acontecido há mais de 60 anos e tal. Então ele fica usando, né, dessa tecnologia, telefones, essas coisas que são próprias desse período já. Tá? E aquela coisa de novos conceitos de arte. Então não é aquela narrativa tradicional, né, que a gente entende, né, como aqui você tem uma narrativa que é bem complexa, né, que mistura formas narrativas e que comenta o próprio processo da criação da narrativa. Né? Então o escritor, né, se coloca também como personagem, porque o Bernardo Carvalho ele é um jornalista, então o personagem narrador principal, ele é um jornalista que está investigando um fato. Tá? E ele vai comentando, e a partir disso ele vai criando um livro, e ele fica toda hora chamando a atenção, olha, isso aqui é uma obra de ficção, embora seja baseado em fatos reais, é uma obra de ficção. Então ele fica jogando com isso, que é uma coisa bem, bem moderna, né? Que foge aos padrões, né, das narrativas tradicionais aí. Tá? O estilo de época, então, seria a literatura contemporânea, e isso é marcado pela diversidade temática e estilística. Então aqui nós não temos uma escola literária, já falei isso para vocês, né? Não tem mais um padrão de características temáticas, estilísticas que predominam em todos os autores e todas as obras do início do século XX. Né? Então você tem uma diversidade temática e estilística. O Bernardo Carvalho tem o seu estilo, outros autores têm outro estilo, os temas também não são coesos e assim por diante. É a marca da contemporaneidade aí. Então eles não vão fazer perguntas em cima disso, né? desse estilo de época. Estrutura formal, que é interessante. Nós temos aqui uma narrativa que é feita em duas vozes. Tá? É a mesma história sendo contada por duas vozes diferentes. Uma delas é o jornalista romancista. E a outra é um engenheiro indianista, que é chamado de sertanejo, que vivia lá onde aconteceu, né, o fato que está sendo investigado. Né, numa região lá que seria hoje Tocantins, né, próximo de uma aldeia indígena lá. Tá? Esse jornalista romancista ele está escrevendo a história mesmo, como se estivesse escrevendo o livro. Esse engenheiro é o João Perna, né? Acho que é alguma coisa assim. Ele escreve em forma de cartas. Tá? Então são várias cartas que ele já morreu, né, quando está sendo escrita a história, esse engenheiro já. E o narrador teve acesso a essas cartas desse engenheiro. Cartas que seriam direcionadas a uma pessoa. Então, geralmente as cartas começam assim: isso é para quando você vier. Né? Isso é para quando eu conseguir te entregar essas cartas. E aí ele vai também contando, né, a mesma história, né, que é exatamente o suicídio do antropólogo lá, do Buell Quen, que é o drama central ali. Tá? A linguagem é uma linguagem moderna, contemporânea, né? Nas duas narrativas aí, não tem diferença. E nós temos aqui o que a gente chama de metaficção, né? Que pode ser feita uma pergunta nesse sentido. Meta é aquela coisa assim, falar de si próprio, né? Metalinguagem, por exemplo. Aqui nós temos metaficção, ou seja, nós temos uma ficção, uma narrativa fictícia, que vai, ao longo da narrativa, explicando, comentando, questionando a própria criação da história. Tá? O próprio desfecho da história, ele questiona, né? Eu resolvi inventar então essa carta. Ele diz isso, sabe? O desfecho. Fui
procurar tal dado lá, encontrei isso, tirei tal conclusão, e aí o romance eu estou meio perdido aqui nessa hora de fazer o romance, como que eu termino, ele está comentando, né, o processo pelo qual ele vai criando a história ali, como que ele ficou interessado nessa história, né, onde que ele buscou suas fontes e tal. Então a gente pode falar em metaficção, que é uma coisa bem moderna, bem contemporânea, né? Quando a narrativa explica o próprio processo pela qual ela vai, ou seja, o escritor, né, o autor vai explicando o próprio processo pelo qual ele vai criando a sua história, a sua ficção, né? De onde veio a inspiração, de onde vieram os dados, o que ele pesquisou, o que ele não precisou pesquisar, o que ele inventou e tal. Isso é o que a gente chama de metaficção. Tem bastante nesse livro aqui também, tá? Temas dominantes que nós podemos destacar nesse livro aí. A investigação jornalística, né, porque tudo seria, em princípio, um processo de uma investigação jornalística que vira um romance, né, mas em cima, né, dessa investigação. Conflitos familiares, especialmente pai e filho. Eu não sei se alguém leu, né, mas você observa assim, o narrador, jornalista, romancista, ele tem um conflito com o pai dele. Porque ele está falando da história lá da investigação, que ele quer descobrir o motivo do suicídio daquele antropólogo americano, né, que morreu no meio de uma tribo, cometeu um suicídio no meio de uma tribo indígena, né, no interior do Brasil, mas em vários momentos ele fala de fatos dele também. Né, conta uma história que ele viajou com o pai lá para o Xingu, né, e tal, e ele deixa transparecer que ele tinha conflitos com o pai, porque o pai era um mulherengo, o pai abandonou a mãe sofreu muito por causa do pai, então ele tem essa quizila com o pai, e depois no final ele ainda teve que cuidar o pai, que acabou pobre, vítima das próprias conquistas dele, foi roubado por uma amante, etc. Tá? Na história ele descobre que o protagonista, o antropólogo lá, o Buell Quinn, não sei pronunciar esse nome, também tinha conflitos com o pai, e muito meio parecidos também. Né? Também o pai tinha maltratado a mãe, era um homem violento, não sei o quê, então ele tinha conflitos com o pai, tentando defender a mãe. Então isso é uma relação, porque é um romance, gente, que tem essa coisa jornalística, meio policial, né? De descobrir o mistério, resolver o mistério, investigação e tal, mas tem também um aspecto psicológico por trás disso. Né? Que envolve questões, por exemplo, da homossexualidade do Buell, que ele vai descobrir no final, dessa relação pai e filho, né? Então tem esse lado psicológico aí, principalmente nesse conflito pai e filho. E essa ideia da aceitação da homossexualidade, porque o Buell Quinn, ele é um homossexual que não aceita isso. Né? Então tem até uma cena lá que ele narra como se ele estava no Rio de Janeiro, um pouco antes dele ir lá para encontrar os índios, e ele foi para a cama com uma mulher negra, né? Era carnaval e tal, e no dia seguinte ele acordou abraçado com um homem negro. Né? Então, e depois, mais para o final, fica claro, né? Essa coisa de que aquela pessoa para quem o engenheiro indianista estava escrevendo as cartas, era um caso que ele tinha, uma pessoa com quem ele viveu nos Estados Unidos, depois eles brigaram, eles eram homoafetivos e depois brigaram, né, se separaram, ele veio para o Brasil e depois essa pessoa, que era um fotógrafo, veio atrás dele aí tentando encontrá-lo. Tá? E ele tem essa questão. Isso mexe, né, inclusive, com quando isso é descoberto, né, pela chefe dele, responsável por esse trabalho de antropologia que ele ia fazer entre os índios, ela fica preocupada. Né? Porque ele vai chegar lá, os índios nus, aquela coisa toda e tal, e os índios poderiam achar muito estranho esse tipo de coisa, ele teria que se conter e tal. Então tem esse aspecto ali também. Tá? Basicamente, gente, a história começa quando esse autor, narrador, escritor, jornalista, o próprio Bernardo, né, ele lê um artigo no jornal que fala sobre um antropólogo americano que teria cometido suicídio há cerca de 60 anos, né, lá na época ainda da guerra, do Getúlio, aquele período lá. E quando ele lê o nome desse antropólogo, que é Buell Quinn, uma coisa assim, uma coisa assim, não sei pronunciar, até pedi ajuda para o professor de inglês, ele acha que já ouviu esse nome. E ele começa a ficar interessado, não sei o que, papai, eu já ouvi esse nome, começa a investigar, né, quem foi esse antropólogo, não sei o que, e aí de repente ele lembra que algum tempo antes, né, recentemente,
Ele ficou uma noite acompanhando o pai estava muito doente no hospital, então ele teve que passar a noite substituindo a irmã que ficava lá, né, com o pai. E no quarto do hospital tinha um outro homem que era um fotógrafo americano que estava definhando, estava morrendo. E esse homem ficou a noite toda chamando, né, por uma pessoa que ele na época entendeu como Bill. Tá? E aí ele se dá conta de que na verdade aquela pessoa chamava por esse Bill, não era Bill, saía fanhosa a voz, né, de um moribundo quase, que morreu no dia seguinte, que estaria dizendo, ele está chegando, eu estou chegando, Então ele ligou essas duas coisas. E aí ele começou a investigar e descobriu que realmente esse homem que morreu no quarto lá era esse fotógrafo americano que, e aí mistura fatos reais, né, esse antropólogo tinha existido mesmo, teria, né, tido um caso com ele lá nos Estados Unidos, aí o outro veio para o Brasil e aí ele veio atrás e ficou anos procurando por ele, né, e nunca achou, acabou ficando aqui no Brasil, né, morreu aqui no Brasil e tal, e aí ele vai ligando as histórias. Então esse é o ponto de partida, ele começa a investigar a partir daí, tá? E aí ele vai descobrindo cartas, tal, e descobre essas cartas aí desse engenheiro, que não fica claro se essas cartas realmente existem. Tá? Até porque, num determinado momento, o engenheiro diz que vai destruir as cartas, né? Porque essas cartas poderiam incriminar o antropólogo, né? Dar uma versão diferente, que ele não gostaria, já que ele não encontrou, né, o destinatário e tal. Então, parece que essas cartas também são ficção. Ele inventou, talvez tenha inventado até esse engenheiro para tentar entender, né, essa situação, né, que é totalmente desconhecida, porque aconteceu lá, não foi registrado, aconteceu lá no interior do país, tá bom? É um livro meio complicado para entender, tá, gente? Exatamente por causa desse processo todo de mistura aí. Não fica explicado de forma definitiva o motivo do suicídio do antropólogo, tá? Fica sugerido que poderia ser uma soma de coisas, por exemplo, o drama que ele estava vivendo, o conflito que ele estava vivendo com a sua sexualidade, o fato de que ele tinha contraído sífilis, doença, né, sexualmente transmissível, ele estava doente, e fica sugerido que ele teria recebido uma carta informando que ele era pai também, porque quando ele morava lá nos Estados Unidos, tinha esse caso com esse fotógrafo, eles acabaram se envolvendo também com uma amiga, os dois, né, viraram um triângulo amoroso ali, tá? E aí, né, teriam brigado. E ele o Buell Quinn ficou sabendo que o fotógrafo tinha tido um filho com essa moça, né? Só que, na verdade, o filho era dele. Ele teria recebido uma carta, né, anunciando a carta desse fotógrafo, né, anunciando que o filho não era dele, que o filho era, na verdade, do Buell, e isso teria, digamos assim, sido o estopim, né, dentro daquela crise toda, para ele cometer suicídio ali, já que ele tinha relações, né, conflituosas com o pai, aquela coisa toda, e agora se sentir pai ausente, né, porque o filho já teria crescido e tal, isso teria desencadeado o sentimento suicida dele. E o protagonista, o narrador, né, o jornalista, no final do livro ele vai procurar ele que descobre, né, essa história de que o menino que ficou lá, filho do fotógrafo, era na verdade filho do Buell Quinn. Tá? Então entra muito assim, o que é realidade, o que é verdade, o que é invenção, né, nesses fatos todos aí. Como fica em dúvida, gente, é óbvio que ninguém vai perguntar isso para você. Tá? Porque os alunos ficam angustiados, professor, não entendi, afinal de contas, aquela oitava carta que ele disse que explicaria tudo isso, existiu mesmo? Não existiu, porque ele mesmo fala, eu criei a última carta. Agora, as outras 7 também, ele não teria criado? Então eles não vão entrar nesse tipo de pergunta, justamente quando fica esse enigma aí, né? Porque ficaria questionável uma resposta exigida por eles aí. Olha só aquilo que eu falei para vocês, ó. O que desencadeia tudo, né? O ponto central de toda a história. Ó. Mas foi só ao ler o artigo da antropóloga há 8 meses e ao repetir em voz alta aquele nome que eu não conhecia e ainda assim me parecia familiar, Buell Quinn, que de repente me lembrei de onde tinha ouvido antes e, fazendo a devida correção ortográfica na minha cabeça, descobri de quem falava o velho americano no hospital.
Quem era a pessoa que ele se referia e que havia esperado por tanto tempo? Fiquei na maior inquietação. Então ele descobre que aquele americano que morreu no hospital, né, que estava lá do lado do pai dele, era na verdade o fotógrafo, né? E estava esperando exatamente por esse Bill, que ele entendeu o Bill, né, do jeito que o cara pronunciou lá.